Hoje vamos estar aqui num podcast especial a 3 vozes para falar das linguagens do amor. Olá, bem-vindos ao Lado B, o Lado Bom da Vida, e este é o podcast dos terapeutas de sucesso. Eu sou a Catarina Rodrigues Batista e este é o meu Lado B, dedicado especialmente a ti que és ou que queres ser um terapeuta de sucesso. Semanalmente vou partilhar contigo dicas, reflexões e estratégias que te vão ajudar a dar o salto quântico na tua vida e a tornar-te um terapeuta de sucesso. Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje nós temos aqui um episódio especial, que também aconteceu assim de imediato. Eu estou aqui na presença da Luísa e da Catarina, portanto com os seus podcasts, o da Luísa... Tu podes mudar a tua vida. E o da Catarina. Lado B. Pronto, e o meu, o Descobertas. E então nós, os três, somos uma boa triade, porque nós estamos constantemente a comunicar, a falar e a expressar, o que é uma coisa bonita. Nós temos um grupo que é privado no WhatsApp, não vamos dizer o nome, mas já até chegámos a tentar mudar para os paranormais, ou uma coisa assim qualquer, só mesmo porque nós estamos sempre constantemente a falar. Ora que chegámos aqui, à casa da Luísa, e há um livro que me sobressai assim, à mesa, que é As 5 Linguagens do Amor. Que, se não estou em erro, e a Catarina pode falar sobre isso, as 5 linguagens do amor, portanto, é as palavras de apreço, atos de servir, o receber presentes, tempo de qualidade e o contacto físico. Certo? Certo. Ok. Então a minha ideia é nós os três pessoas totalmente diferentes, todas espiritualizadas, falar também sobre isto, sobre as linguagens do amor, mas tipo, porque de alguma maneira isto é o que nos torna humanos. Portanto, para já a minha ideia é pedir a ti, Catarina, consteladora, o que é que as constelações falam ou dizem sobre as linguagens do amor. É curioso porque, por vezes, há casais que vêm até mim por questões de dificuldades no relacionamento e da anamnese, da conversa que nós temos, eu percebo que o problema reside em eles terem linguagens diferentes. Okay. Ou seja, se eu falar francês e os ouvintes só entenderem português, não vão entender a minha mensagem. Então é exatamente isso que acontece. Se duas pessoas num relacionamento, quer seja de casal ou outros tipos de relacionamento, tiverem linguagens de amor diferentes, o que é que vai acontecer? O nosso depósito de amor vai começar a ficar vazio. Okay. Então vão começar os conflitos, as discordâncias, etc. Então é importante, nos nossos relacionamentos, quer seja de amizade, profissionais, com os filhos, nós entendermos qual é a linguagem de amor do outro. Então eu entender primeiro qual é a minha linguagem de amor, para poder comunicá-la, entender qual é a tua linguagem de amor, entender qual é a linguagem de amor da Luísa, e quando nós entendemos qual é a linguagem de amor dos nossos amigos, dos nossos companheiros, dos nossos filhos, nós podemos, até às vezes com algum esforço, falar a linguagem do outro. E quando eu falo a tua linguagem, eu falo a linguagem da Luísa, eu estou a encher o vosso depósito de amor. Okay. Quando vocês compreendem a minha linguagem e falam a minha linguagem, estão a encher o meu depósito de amor. Então, quando nós temos o nosso depósito de amor cheio, a vida flui, há compreensão, há entendimento, há crescimento, até como em termos de relações, e isto é muito importante. E também é importante nós percebermos os dialetos dentro de cada linguagem. Exato. Não é? Porque às vezes há coisas muito específicas. O toque pode ser apenas festas, mas também pode ser outro tipo de toque. E então temos que ir de encontro, às vezes, àquela linguagem, àquele dialeto específico de cada linguagem. Estar atentos a isso, não é? Estar atento, porque cá está, é o facto. Tu podes, para ti, a tua linguagem de amor pode ser a tempo de qualidade, mas o que é tempo de qualidade para a Catarina, exatamente, não é? E esta é a minha ideia, é nós trazermos de uma maneira a Catarina, que vai explicar o que é as linguagens do amor, não é? Graças também às constelações, graças ao contacto com as pessoas, mas também
dar-nos a conhecer um pouco mais. Para entender qual é que é as nossas próprias linguagens de amor, porque eu não sei quais são as vossas, não é? Portanto, Luísa, quais são as tuas linguagens do amor e como é que tu as descobriste? Olha, é interessante estás a fazer essa pergunta, porque eu não sabia bem quais eram as minhas linguagens do amor. E apesar deste trabalho todo de desenvolvimento pessoal que faço há alguns anos, é engraçado que eu dei por mim há bem pouco tempo, e posso dizer que bem pouco tempo, se calhar há um mês, a pensar quais são as tuas... O que é que para ti é interessante num relacionamento amoroso a outra pessoa dar ou estar atenta? O que é para mim também num relacionamento de amizade eu ter do outro lado e a partilha? E eu já tinha lido este livro que tu encontraste aqui, que são as 5 linguagens do amor, já há algum tempo, saí para aí há uns 4 ou 5 anos, e do nada, a semana passada, este livro veio-me à cabeça. Não foi bem do nada, não é? Mas pronto. E andei à procura dele e não o encontrava aqui em casa. Às tantas, lá recebi a informação de onde é que ele estava e fui buscá-lo, e assim que eu li as 5 linguagens do amor, portanto, só apenas a frase, não é? Foi bem claro para mim. Então, é o contacto físico, é o toque, o abraço, o beijo, eu até considero contacto físico o facto de estares aqui presente, ok? E identifico isto tanto na amizade, como, por exemplo, no relacionamento com as minhas filhas, ou num relacionamento amoroso. Portanto, o contacto físico para mim é importante. E pode não ser contacto de toque, mas é isto que eu te estou a dizer. O facto de vocês estarem aqui presentes. E especialmente então nos amigos, o facto de eu saber que os amigos estão presentes naquelas alturas, eu considero isso contacto físico. E outra linguagem do amor que para mim é muito importante é o tempo de qualidade. É este momento que nós passamos hoje, é este momento que estamos aqui os 3 a passar. Para mim isto é tempo de qualidade, e às vezes podemos não estar um dia inteiro, podemos estar só meia hora, 1 hora, é o tempo de qualidade, porque isto já ninguém nos vai tirar, que nós tivemos, não é? E assim como num relacionamento amoroso, independentemente se continua ou não continua, já ninguém vai tirar aquilo. E eu vejo isso muito com as minhas filhas. Eram algo que eu tinha um conflito de eu achar que tinha que estar o tempo todo com elas, mas que depois parecia que não havia interação ou que não havia, e eu comecei a trazer isso para mim, que é, nem que seja 1 hora, mas estou 1 hora inteira com elas, a fazer seja o que for. Parece que enche todo o outro tempo que eu não estou. E enche o meu depósito do amor, como a Catarina estava a falar. Para mim, estas são as 2 linguagens e identifico em qualquer tipo de relacionamento. Mas tu, para conseguires identificar isso, é porque tu passaste falta. E, cá está, percebes? sem dúvida. É isto. Sem dúvida. Percebes? Então, a minha cena é, se quiseres partilhar, não com detalhe, mas o que é que te deu a entender e a compreender finalmente que as tuas linguagens de amor é de uma maneira, o tempo de qualidade e o contacto físico? Olha, o contacto físico, porque eu não fui habituada a ver contacto físico. Eu só o facto de tocar, tinha muito isso com a minha avó materna. Ela era muito de contacto físico e lembro-me que até a dada altura para mim era maravilhoso. Depois entrei naquela fase da adolescência e é aquela cena de repulsa, mas nunca fui muito habituada ao contacto físico, a uma festa, a um abraço. E essa história fungar um cangote, por exemplo. Exatamente, e esta história do abraço veio quando eu, há 12 ou 15 anos, já não sei, ou se calhar até mais, fui para o yoga, em que há o abraço, e quando eu ouvi esse primeiro abraço, eu pensei, ai, que bom, que conforto. É o colo. Eu acho que naquele momento mas até acho que foi buscar-me simples. a minha avó. Agora está-me a vir esta imagem. Acho que até veio buscar, de certa forma, toda a história que... Ela fazia uns... Mas essa era a avó paterna. A avó paterna. Mas ela faz uns hoje. Mas era a avó materna que tinha este toque. E eu não fui habituada a isso. Sei que depois com o yoga trouxe-me isso eu, em relação às minhas filhas. Também não tive isso nos relacionamentos amorosos, e isso cheguei à conclusão, sem dúvida, que é muito importante para mim. Exatamente. É importante eu trazer isso porque quando nós identificamos quais são as linguagens do amor, é sem dúvida porque tivemos falta, não é? O tempo de qualidade é isto, é usufruir do momento.
usufruires e estás presente no momento, eu não estou aqui com vocês neste momento e estou a pensar que vou fazer outra coisa. Estou aqui a 100%. E isso enche sem dúvida o meu coração e enche a minha vibração, e isso é super importante, é não estar a fazer alguma coisa e a pensar, pronto. E sim, tive falta disso pela minha forma também de estar, e tanto uma como outra, a grande responsabilidade também é minha, que eu acho que isto também é importante trazer para aqui, porque não tive porque eu também não permiti, não é? E não é pôr a sermos vítimas e pôr a culpa no outro pelo facto de eu estava a trazer, nunca tive, mas eu também podia ter ido à procura, certo? E quando tu fui à procura para as minhas filhas, não é? E portanto, acho que é preciso também ter essa consciência. E tu, Catarina? Olha, isto é muito curioso porque quem me deu a conhecer as 5 linguagens do amor foi a minha assistente, que me sugeriu que no Dia dos Namorados nós pudéssemos fazer um post nas redes sociais a falar das 5 linguagens do amor. E isso fez com que eu fosse à procura e de saber mais, e curiosamente um dia, passado muito pouco tempo, fui à FNAC e encontrei exatamente este livro e comprei. E comecei a lê-lo e comecei a perceber qual era a minha linguagem do amor. E comecei a perceber porque é que os meus relacionamentos não tinham dado certo. Não é? Pronto. De alguma maneira, se nós temos o nosso depósito vazio, é porque ou não conhecemos a nossa e, portanto, não a sabemos comunicar, e também não conhecemos a do outro. Não é? E às vezes a gente acha que está tudo certo, mas só porque... O que é que falhou? Falhou porque, por exemplo, no meu último relacionamento, a linguagem dele era o contacto físico. Então, eu achava que por estar disponível para ele e por tocar e por estar disponível até para relações sexuais, ele teria o depósito dele cheio. Só que se eu não tomo a iniciativa, não é? Por exemplo, a outra pessoa vai sentir que eu não estou a dar e então sento o depósito vazio. Eu, por outro lado, a minha principal linguagem do amor é o tempo de presença. E o que eu senti é, por exemplo, vamos jantar. E há o telefonema, e há a rede social, e nunca estamos, tal como a Luísa há bocado estava a dizer, ali para aquela pessoa. Ou, por exemplo, coisas tão simples como, recebo um telefonema, estamos a falar como é que correu o dia e não sei o quê, mas entra uma chamada e desliga a chamada de mim para atender outra pessoa. Portanto, deixo de ter o meu tempo de qualidade com ele. Então, isso fez realmente com que os nossos depósitos estivessem vazios e depois fôssemos cada um para o seu lado. E foi importante para mim perceber que numa próxima relação eu vou ter que perceber e conhecer aquela pessoa, perceber qual é a linguagem, porque na realidade nós e os nossos relacionamentos, eles dizem-nos qual é a linguagem. Mas, Catarina, porque eles reclamam, eu reclamo. Mas há aí uma coisa muito interessante que eu penso muito, que é: tu dissestes que achavas que do outro lado era o depósito, portanto, a linguagem do amor era... Mas como é que tu sabes? Fizeste essa conversa ou deduziste? Porque uma coisa é nós deduzirmos, outra coisa é eu chegar ao pé do Bruno, não é? Ou ao pé de ti, enquanto amigos, e dizer assim, eu para mim, para estar a nível de amizade, é tempo de qualidade. Ou eu deduzo, percebes? Não, eu sei... Não é que eu tenha conversado com a pessoa, mas como fiz uma constelação para perceber a dinâmica do porquê da ruptura, a pessoa que estava a representá-lo dizia mesmo. Disse. Porque às vezes deduzimos, não é? Não. Ele dizia, eu preciso que tu apimentes a relação. Portanto, era uma questão de contacto. Okay. Estás a perceber? Portanto, não é uma questão de dedução, não é? É eu perceber realmente onde é que... Porque às vezes deduzimos, não é? E não corresponde à verdade. Portanto, o comunicar, eu acho que depois é importante também trazer aqui esta... Para além de sabermos isto, é o comunicar. E é o também... dizer, especialmente num relacionamento amoroso, olha, eu gosto que seja, dentro destas 5 linguagens, depois há detalhes, não é? E eu acho que é importante a comunicação, porque hoje em dia não se comunica muito. Deduz-se, achamos, sentimos, e também sentimos, está tudo certo, mas às vezes é preciso verbalizarmos, haver a comunicação, para depois isto haver um entrosamento destas 5 linguagens depois na prática. Uhum. Agora, tu, eu Bruno? não li o livro. Eu não li o livro, mas vocês sim. Eu estou a ver isto e eu sinto que, agora quero que vocês confirmem, sinto que as minhas 2 linguagens do amor, pelo menos, são as palavras de apreço, por assim dizer, portanto, a comunicação e o contacto físico.
Tipo, o facto de que, porque eu estou muito bem assim na boa, por exemplo, eu posso estar no quarto, as pessoas sabem que eu estou a viver em casa da Catarina e muitas vezes eu estou no quarto ou a trabalhar o whatever, acabo uma sessão, eu tenho logo que ir para o pé da Catarina e dou assim, miminhos à Catarina, me vestinha, não sei o que, não sei o que mais, e fui-me embora. E depois voltam-se aqui, é muito isto. Ou estamos na rua e dão um abracinho à Luísa, não sei o que, é muito isto. Já para não falar aqui a comunicação. Porque comunicação, é expressão, a gente vai falando. O tempo de qualidade. Há um vídeo já antigo que é de um professor a dar aulas. E o professor agarra num frasco. E o professor está a dizer, olha, isto significa, estas bolas significam o trabalho. Isto significa a família. Isto significa isto. Isto significa aquilo. Mas existe sempre tempo para um café. E eu, no momento da pandemia, ou no momento em que eu fui para fora, que vivi em Inglaterra, uns anos, sempre disse isto. Há sempre tempo para um café, nem que seja online, nem que seja virtual. Portanto, o tempo de qualidade para mim também é importante, mas não é tão importante, porque, por exemplo, eu há dias, no meio do trabalho, parei o trabalho para ir a Santos almoçar e vim embora. Portanto, não foi uma coisa muito longa, mas está feito. Ok? Para mim não é ser algo demorado nem nada, mas ao menos que seja de qualidade. Isto é o que eu acho. Faz todo o sentido. O que é que vocês acham? Olha, eu estava-te a ouvir e estava aqui a pensar uma coisa, que é... Porque ela vive comigo, ela conhece mais do Sim, que mas eu. a mim faz-me sentido estas duas... Então, há uma que é sempre predominante, ok? Pronto. E sobretudo quando nós achamos que o contacto físico pode ser uma das nossas linguagens predominantes, o que eu pergunto é, então, entre as palavras e o contacto físico, a pergunta é, se tu tiveres com alguém que não tem essas palavras de apreço, tu consegues ter um contacto físico com ela? Pois. Se não, então as palavras de apreço são a tua linguagem principal. Imagina, eu sou uma pessoa que eu gosto de... só me está a vir a palavra em inglês, reassure, mas pronto, reassegurar-me, portanto, de que portanto, está tudo bem, estás bem, portanto, é esta comunicação, ok? Claramente estamos aqui nós os três pessoas diferentes, mas nós comunicamos-nos de formas diferentes. Ou estás bem, estás a ver? Eu posso perguntar a ti estás bem, ou perguntar a Luísa estás bem, e vocês mostram que estão de uma outra forma, ok? Como, por exemplo, o gosto de ti não tem que ser verbalizado. Estás a ver? Só, por exemplo, pago o almoço, ou pago isto, ou whatever, ou este pequeno gesto, olha, passei por ali, trouxe isto para ti, não sei o quê. Porque também eu sou muito fácil, né? Portanto, se trazem comida, portanto, quem me conquista a barriga, conquista o coração. É muito simples. Portanto, homens solteiros que estão a ouvir isto, paguem-me o almoço. Então, isto é muito simples. Eu sinto que vale a pena, só por aí já está. Tu não disseste a expressão, mas pela atitude, claro. Entendes? Claro. Mas, diz-me então, da minha defesa, qual é que tu achas que é? Eu acho que a tua linguagem principal são as palavras. Okay. As palavras de apreço. Okay? Sinto que tu tens essa necessidade de validação. De, sei lá, olha, estás tão bonito hoje, gosto de te ver com essa camisa. Okay? Olha, cheiras tão bem que puseste perfume. Okay? Estas coisas muito básicas para a maioria das pessoas, não é? Fizeste bem isto, parabéns, não sei. Ok, já percebi. Okay? Então, estas pequenas palavras de agradecimento, de apreço, não é? De reconhecimento, para ti, enchem-te o depósito de amor. E agora nós começamos a ir mais a fundo. Porque isto enche-me o depósito porque eu, de alguma forma, só agora é que eu estou a aprender a lidar com isto. Porque os meus pais nunca me conseguiram fazer isto. Então aí já estamos a entrar por constelações. O facto de tu, Luísa, gostares muito do tempo de qualidade, mas acima de tudo o maior problema ser o contacto físico, é porque também não foste educada nisso. Sem dúvida, sem dúvida. E uma das minhas preocupações em relação às minhas filhas, a dada altura, e volto a reforçar, foi na altura do yoga, e lembro perfeitamente aquele primeiro abraço,
que eu pensei, mas esta gente está-me a abraçar porquê? Mas assim que eu senti aquele abraço em mim, eu senti que, ok, isto faz todo o sentido, e procuro manter isso com as minhas filhas. Cultivar isso com as minhas filhas, não é excesso, respeitando realmente as linguagens de amor delas, que eu confesso, são adolescentes ainda, eu acho que ainda estão a solidificar, mas do nada, ainda ontem fiz isso com a minha filha mais nova, dar um abraço à mãe, ainda cá dar um abracinho. E é perfeitamente normal, tipo, não é preciso haver uma justificação para haver um abraço. E esta história do abraço, porque depois há a conexão do coração e eu sinto que eleva a linguagem do amor, não é? Mas sem dúvida porque não o tive. Agora, às vezes também me pergunto, será que no caso delas isto é assim tão importante? Porque cá está, entramos sempre neste campo, não é? Olha, eu tenho que contar uma história. Isso não te querendo interromper, Catarina. Eu lembro-me de recentemente no teu curso, Catarina, falou-se também da comunicação e do poder da comunicação. Eu senti que tinha que contar uma história, mas senti que poderia ser, não se calhar a altura correta, mas é para aqui. Eu cheguei a ter uma sessão com uma senhora que quem veio falar foi o avô. E o avô suicidou-se. Então depois nós começámos a ver para trás. E atenção, portanto, quem não conhece, eu sou médium, a Catarina é consteladora, a Luísa faz uma eminente coisa que a Luísa está a criar o seu método, que está a adoçar o seu método, o que é maravilhoso. E então o que aconteceu foi, do nada, no meio dessa sessão, começamos a perceber que o bisavô da minha cliente, portanto, vamos chamar a minha cliente, imagina Carla. O bisavô da Carla os bisavós da Carla nunca ensinaram os filhos, a se expressarem. Então, os avós da Carla não sabiam, portanto, não ensinaram os pais da Carla a expressarem-se. Ora, a Carla, portanto, por causa disso, os pais nunca a ensinaram a expressar-se. Então, por causa disso, ela não sabe dizer aos filhos para se expressarem. Ela, na altura, tinha uma grande dificuldade em comunicar com o filho, porque ela diz que, ela confessou-me, Bruno, eu estive tão lá em baixo na depressão, que eu não quis, eu estou quase emocionado com isto, eu não quis pedir ajuda à minha mãe porque eu não queria ser um problema para ela. Por causa disto. Então, quando nós fomos ver, o avô dela suicidou-se, o tio dela, o irmão do pai, se não estou em erro, era um homem super divertido e bora, mas emocionalmente não se expressava. Morreu rapidamente. Então o que fomos ver ali foi que grande parte do sistema dela, a comunicação, o não falar mata. E então, quando de alguma maneira estamos a ver que naquele sistema, naquela bela árvore, as palavras é de alguma maneira, portanto, é a água que aquelas plantas precisam. E estás a falar nesse caso, mas eu acho que em 99,9% dos relacionamentos amorosos, a maioria de 99% não funciona por falta de comunicação. Eu deduzo que tu tens que me dar um abraço, eu deduzo que tu Exato. tens que me trazer um presente, eu deduzo que tu tens que dizer aquela palavra ante, eu deduzo que tu tens que estar aqui ao meu lado. E a outra pessoa nem sequer está aí porque possivelmente não faz parte das linguagens do amor e não está dentro da nossa cabeça. Portanto, se não houver a comunicação, se eu não expressar, se eu não disser à outra pessoa que está ao meu lado, seja casado, companheiro, ou o que for, mas num relacionamento amoroso, se tu não disseres o que é importante para ti, até na parte mais íntima, a nível sexual, não é? Agora, pegando até neste ponto, há muita gente que diz que a nível sexual parece que não há um entendimento. Não há um entendimento porque tu não dizes o que é que tu gostas de receber e a outra pessoa não te diz como é que tu adivinhas. Olha, eu vou ser sincero, na comunidade gay, pelo amor de Deus, é o facto de que ou tens os ativos, ou os passivos, ou os versáteis, então muitas das vezes tu envolves com alguém, então o que é que tu gostas? Não é? Para saber o que é que tu gostas. Gostas disto, gostas daquilo. Como é que tu gostas? E a pessoa diz, sou só ativo, sou só isto, sou aquilo. Mas sabes uma coisa? Okay, o que é que isso tem? São estereótipos. Pá, estás a ver? Mas tipo, o que é que isso tem? Está bem, ok, és ativo.
mas gostas de festas na cabeça, gostas disto, gostas daquilo, percebes? Eu acho que as pessoas não sabem, Bruno. Não sabem o que querem. Pessoas não sabem o que gostam. Não sabem o que é que gostam. E não sabem expressar o que é que gostam. Exato. E, portanto, quando tu não sabes o que é que gostas, também é difícil dizeres ao outro. E então vem a história dos rótulos, não é? Mas é toda esta comunicação, desde a mais simples de relacionamentos de amizade até aos relacionamentos amorosos e à parte mais íntima, à parte sexual, que é tão importante, que faz parte do relacionamento, não é? Portanto, não é tabu de todo, não é? E isso faz parte da linguagem do amor também. Voltando aqui só um pouco atrás, eu lembrava-me desta pergunta e é importante para quem nos está a ouvir e que tenha filhos que tenha esta noção, que é, todas as crianças têm um depósito de amor como se fosse um adulto. Quando estas crianças se sentem amados pelos pais, portanto têm o seu depósito de amor cheio, eles vão também, de alguma maneira, encontrar o amor nos sítios certos. Quando os depósitos de amor destas crianças estão vazios, porque os pais não sabem qual é a linguagem deles e não, portanto, não enchem os depósitos dos seus filhos, eles vão crescer com algumas batalhas internas. E o que é que vai acontecer na adolescência? Muito provavelmente vão procurar o amor no sítio errado. Daí também ser importante, e para quem nos ouve, existe também o mesmo livro, As 5 Linguagens do Amor para Crianças, para nós, pais, e eu não sou mãe, mas você, a Luísa, é, e muitos dos nossos ouvintes são pais, tentarem entender qual é a linguagem do amor dos seus filhos, quer sejam crianças, quer sejam adolescentes. Para quê? Para nós cada vez mais termos uma sociedade com crianças e adolescentes com os depósitos de amor cheios. Para quê? Para eles cada vez mais procurarem o amor no sítio certo. Exato. Okay? E agora vem-me uma pergunta. Vocês acham que o depósito, que as linguagens do amor vai mudando ao longo da tua vida? Vai. De alguma maneira, sim. E muito curiosamente, por vezes, nós, por exemplo, e eu estou a falar por mim, eu sou muito, por exemplo, de servir. Eu ia dizer isso, sim. Servir. Eu também, a Catarina está em reuniões, não sei o quê, e os lá de cima dizem chá. Eu assim, ok, até eu vou fazer chá, eu gosto de fazer chazinho para a Catarina, eu gosto de buscar não sei o quê, eu gosto de servir. Só que agora, porque eu antes, de alguma maneira, também não era assim. Mas a questão de servir, eu quando estava neste papel de servir, achava que, lá está, como há bocado a Luísa, achava que o outro ia entender que o facto de eu fazer a cama, o facto de eu deixar a casa de banho arrumada, o facto de eu ter a roupa passada a fé, que isto era um ato de amor. E se isto não é interpretado porque o outro não tem esta linguagem, ele não vai entender que eu estou a fazer aqui. Vai desvalorizar. Sim, inclusive, até se ele deixar a casa bem desarrumada, para ti vai ser bastante desagradável, não só porque não entende para ti o quanto é importante. Portanto, cá está a falta de comunicação. Porque é importante nós sabermos. Eu só estou a reforçar isto porque, para mim, isto ressoa bastante. Porque, para além de eu me conhecer a mim, eu nunca fui muito também de verbalizar o que é que eu gosto, porque também a determinadas alturas eu também não sabia, e eu acho que também estamos sempre a descobrir. Hoje gosto de uma coisa, amanhã se calhar vou gostar de outra. Mas para além de nós nos conhecermos a nós e sabermos quais são as nossas linguagens do amor, também é importante dizer ao outro e ouvir do outro lado, haver a comunicação, sentar, entre aspas, para falar e para partilhar isto. E muito curioso que no livro, quem conhece o livro e quem vai ler o livro vai encontrar esta dinâmica, que é: nós estamos numa relação de namoro, de conhecer-nos, então nós fazemos muito o que os outros nos vão dizendo que gostam. Eu gosto de ir ao futebol, então eu até faço o sacrifício de ir ao futebol, não é? Entretanto, nós casamos e eu já deixo de fazer o sacrifício, porque acho que já... Então, depois, ele reclama que... mas na altura do namoro tu ias comigo ao futebol. Ou seja, eu ia com ele ao futebol, se ele for, por exemplo, se a linguagem dele era tempo de qualidade, o eu ir ao futebol com ele, era eu estarmos os dois com o tempo que eu dava do meu tempo para ele, não é? Exato. Se eu deixo de ir ao futebol, ele vai reclamar porque deixamos de ter tempo de qualidade. Ok? Então, às vezes nós, por amor, não é? Quando estamos naquela fase da paixão, não é? Nós fazemos coisas que depois deixamos de fazer. E então, depois começamos nos conflitos, não é? Ou seja, começamos a perceber que o nosso companheiro reclama
E não entendemos porquê. Porque também nós mudamos a nossa atitude. Sim. Então, eu tenho os presentes. Eu estou a dizer isto porquê? Porque eu vou contar. Por chegou a haver alturas em que eu fui a dates já me recordo, algumas pessoas ia a dates e se nós entrássemos, por exemplo, numa FNAC ou numa livraria ou uma coisa qualquer e eu via que aquela pessoa gostava daquilo, eu na cabeça era, ok, ele gostou daquele livro, então eu vou preparar para comprar aquele livro, não sei quem, não sei o que mais. Por alguma maneira, porque, olha, eu prestei atenção, olha, eu estou aqui, ok? Eu lembro-me que, por exemplo, uma das melhores coisas que me fizeram foi, de facto, isto de dar presentes. Só que não é, imagina, imagina, posso dar um post-it e pronto, olha, é um post-it. Só que vou-me dar um post-it e vou dizer, este post-it, tipo, quase que me apetece moldurar o post-it, mas não é algo que seja tão importante para mim, estás a ver? Mas sinto que de alguma forma também há pessoas que isto dos presentes é muito importante. Para mim é uma dualidade aí, é engraçado. Recebi um presente ontem e eu tenho alguma dificuldade, e a Catarina sabe bem disso, e tu acho que vais-te apercebendo, de receber. Sim, sim. Já estou bastante melhor, mas tenho dificuldade porque sinto-me logo a seguir na obrigação, não sei onde é que eu fui buscar isto, de dar. Tu não pensas o que é que eu fiz para merecer isto? Pronto, depois vem isso também, não é? Porque eu dou, e para mim é perfeitamente normal, ok? E dou sem esperar nada em troca, e quando recebo alguma coisa em troca parece que fico sem jeito. E tenho dificuldade em aceitar. E tenho estado a fazer esse trabalho em mim, do género, Luísa, respira, se a pessoa te está a dar, é porque faz com gosto, é de bom agrado, não estás em dívida com a pessoa. Pronto, isto é um ponto que eu queria aqui pegar, mas eu não ligo muito a presentes. Eu sou aquela pessoa que não liga ao dia dos namorados, não liga aos aniversários. Para mim, se me trouxerem um presente fora de data, é muito mais importante. Cá está, o presente de ontem que eu recebi é muito mais importante do que se calhar fosse numa data qualquer. Porque eu acho que as datas são todos os dias quando tu queres. Vejo muito isso assim. Os presentes não são tão significativos, porque na realidade eu lido ainda muito mal com esta história do receber. Ok? Pegando no que estavas a dizer, a grande questão, eu também tenho, já tive mais, mas durante muito tempo tinha grandes dificuldades em receber. A questão de eu ter tido linfoma veio-me trazer muita consciência de que eu preciso de aceitar aquilo que a vida me traz, aquilo que os meus amigos me trazem, aquilo que a minha família me dá, e eu hoje em dia aceito, agradeço e sei que dou de outra maneira, ok? Então, o importante é nós percebermos que nós estamos em equilíbrio entre o dar e o receber. Ou seja, o darem-me um presente não quer dizer que eu tenha que lhe dar um presente, ok? Então eu dou-me um presente e eu posso equilibrar-me com outra coisa. Não tem que ser propriamente um presente, não é? Se eu fizer, por exemplo, um jantar e vos oferecer um jantar, não deixa de ser um presente, mas não é uma coisa, não vem embrulhado, não vem com um laçarote, ok? E é um presente, não é? Portanto, vocês, isto nós, para também terminarmos, vocês as duas acham que, e concordam que quando duas pessoas vão se conhecer num date, que acima de tudo, de qual é que é a tua história, como é que é a tua família, como é que não é, primeiramente e principalmente as pessoas devem conversar qual é que são as tuas linguagens de amor. Eu não sei se as pessoas assim num primeiro date vão-te saber responder. Tu vais com o tempo descobrindo o que é que para aquela pessoa é importante. Mas podes de alguma forma tentar pisar ali e dizer, olha, o que é que tu gostas, o que é que tu não gostas? Mas há aí um ponto que é importante. As pessoas não estão preparadas para dizer, porque acham que é abrir-se, é expor-se demais. Tu perguntas, mas então, é uma coisa simples, gostas de batatas cozidas ou batatas fritas? A pessoa vai-te responder porque é uma coisa mais banal, mas se tu perguntares, mas tu gostavas de antes de ir jantar fora ou jantarmos aqui em casa? Imagina. A pessoa se calhar vai pensar, se calhar o que é que ela gosta. Pois. E vai-se fazer mais ao que a outra pessoa gosta, com dificuldade. E eu estou a trazer aqui exemplos muito simples, mas podemos ir a uma coisa muito mais íntima, não é? Até a nível sexual. Olha, gostas assim ou gostas assado, a pessoa se calhar não
as pessoas têm dificuldade em se expor. E por isso eu concordo um bocado com a Catarina. Claro que na primeira... Eu acho que nem no primeiro, nem no segundo... E vais descobrindo. Opa, mas eu aí, desculpa-se, no momento em que eu... Porque a minha ansiedade passa a expressão de alguma forma... Do agradar. Ai! Imagina, olha, se tu gostas de batatas fritas ou batatas a murro, se eu sei que tu gostas de batatas a murro, então vou-te sempre trazer batatas a murro. Pronto. Só que o problema é que tu vais sempre levar batatas a murro. Depois eu vou ficar, fuck, já estou agora. Por isso... Quando há mais batatas, percebes? Daí de eu dizer, portanto, é preferível a gente falar e olha... Mas eu acho que as pessoas no geral não estão preparadas. Olha, estou no top 3. Qual é que tipo as melhores batatas para ti? Percebes? Olha, vou-te dizer aqui, Catarina, e a pergunta é para mim e para ela, porque estamos as duas mais nesta facção do que tu. Neste momento, com a consciência que tu tens, com a consciência que nós temos destas 5 linguagens do amor, se tu tiveres um relacionamento, eu não vou dizer no primeiro date, mas imagina, no primeiro mês, se te perguntarem quais são as tuas linguagens do amor, qual é a tua postura? Tu responderias? Eu se calhar responderia porque estou numa consciência diferente, ok? Mas há uns meses atrás eu não sabia responder. Eu estou como a Catarina também. Eu não sabia responder. Eu sei hoje responder porque para mim fez-me sentido e ajudou-me a perceber uma série de coisas em relação ao meu último relacionamento. Porque é que as coisas falharam? E se for a ver, é em relação ao último, em relação ao meu primeiro marido. Portanto, porque depois há padrões, não é? Porque há padrões, não é? Entramos aqui em padrões. Exatamente, não é? Portanto, até porque eu acho que eles tinham os dois a mesma linguagem do amor. Portanto, está tudo certo. Mas hoje em dia, se eu tiver num novo relacionamento, eu vou ter mais atenção às falas da pessoa. Mas vais perguntar diretamente ou vais arranjar maneiras de uma forma indireta de o saberes? Não, é assim, nós temos sempre maneira de o saber. Se nós fizermos as perguntas certas, nós rapidamente conseguimos saber a resposta. Porque achas que pode ser intimidante, por isso é que eu estou a fazer. O teu pai falava? O teu pai não falava. Não, a questão é que pode ser... É por isso que também não comunicas, não é? Então não vale a pena. Então pronto, palavras a preço não vai sair aqui. Não, mas até podes nem ir por aí, podes simplesmente perguntar à pessoa. Olha, se vês um relógio, já sabes perfeitamente que a pessoa gosta de tempo de qualidade. É isso? Não, mas tu podes dizer à pessoa... relógio. E para mim é tempo de qualidade. Tu podes perguntar à pessoa, és uma pessoa que gostas que eu te diga que te amo, que gosto de ti? Podes perguntar assim. Sim. E não quer dizer que na realidade... E não quer dizer que a pessoa diga. Pronto. Eu ao início, agora é interessante porque eu ao início, sem saber disto, eu já fazia isto. Porque eu adoro estar com vocês, já mesmo, adoro jogos de tabuleiro, por assim dizer, tipo board games, mas não são tipo coisinhas de Cluedo, não, são coisinhas para falar, para pôr a pessoa a falar. Então eu, em casa dos meus pais, tenho lá jogos de expressar-te, tipo de, olha, como é que te sentes hoje? Como não sei o que, para falar, para comunicar, porque eu sinto que todas as pessoas sabem expressar-se. Claramente que, por vezes, tipo, o teu léxico é diferente do meu, diferente da Catarina, mas eu, inevitavelmente, consigo saber, estás a ver? Se de facto isto jogou ou não, ok? Pela forma como vocês estão, compreendem? Eu acabei de espécie de beliscá-las, está tudo certo. Mas muito por causa disto, estás a ver? Portanto, muito, muito simples. Eu consigo perceber. E vocês não disseram nada, ou se falassem, falavam coisas diferentes, ok? É a mesma forma de... Sinto sempre que se eu me sinto com alguém, se eu me sinto à frente de alguém para conhecer aquela pessoa, para já a nossa intuição é dizer outras coisas, vai logo fazer o check-up. Mas, no entanto, acho que é fácil de... Olha, então sentes que não sei o quê, como é que és de expressar, não sei o quê, e tu logo assim, eu sinto que ao esta conversa acontecer já, flui tudo muito natural. Pelo menos para mim. Eu vejo de outra forma, acho que tem que... mesmo com a consciência que eu tenho hoje, é algo que eu acho que vai surgindo e vais percebendo. Até porque também quando conheces uma pessoa, tu próprio também te vais conhecendo na relação. Porque quando estás com uma pessoa diferente, tu conheces-te a ti, mas vais conhecer-te com aquela pessoa. Já há sempre uma interação diferente, não é? Eu não interajo da mesma forma com todos os meus amigos ou com todos os relacionamentos que eu já tive. Nós podemos... É uma forma super simples. Tu vais a um date, ok? Se por acaso vier à baila os relacionamentos anteriores, que às vezes as pessoas querem saber, não sei o quê, se a pessoa disser o porquê da relação ter acabado,
Ok. Ou porque não conversava, ou porque não tinha tempo para mim. O não ter tempo para mim... Já está. Eu já sei qual é a linguagem que a pessoa... Yeah. Aquela pessoa, quando diz a pessoa não tem tempo para mim, é tempo de qualidade. Aquela pessoa nunca cozinhava para mim. Aquela pessoa nunca... Então a pessoa quer... Aquela pessoa não notava que eu existia. Aquela pessoa nem ouvia o que eu tinha para nunca dizer. Nunca me dava uma frase de apreço. Não é? Para ele, eu estar de cabelo louro, azul, verde, cortar, não sei o quê, nunca havia ali uma frase de Mas vocês não concordam que, de qualquer das formas, todos temos as 5 linguagens do amor? Todos temos as 5 linguagens do amor. Então, Catarina, qual é nas 5 para ti que é menos importante? Os presentes. É como eu, não é? E tu? Para mim, os presentes também. Portanto, lendo o que está aqui, este livro do Gary Chapman, portanto, As 5 Linguagens do Amor, e nós, sem saber, estamos a ser publicidade ao livro. E vamos deixar o link na descrição para vocês. Do Hulk, portanto, para quem quiser comprar. Diz aqui, a correria do dia-a-dia e o trabalho podem levar-nos a não expressarmos o amor que sentimos por alguém. Esquecemos de fazer elogios, de oferecer um presente só porque sim, de dar um abraço mais longo do que o costume. Os gestos que dizem amo-te ou não existem ou não bastam. Este livro ensina-nos a expressar o amor e a ouvi-lo de uma forma inequívoca, sem malabarismos, sem psicanálises, simplesmente aprendendo a expressá-lo na linguagem da nossa cara metade. Este foi o nosso episódio de hoje. Penso que desta forma vocês também vão nos conhecer um pouco melhor, um pouco mais de uma forma humana. E agora deixo a pergunta para ti que estás a ouvir. Dentro destes 5 tipos, e posso voltar a dizer, portanto, a comunicação, o servir, os presentes, o tempo de qualidade e o contacto físico, qual é que é a tua linguagem de amor? Obrigado a ti, obrigado a vocês. Até breve. Obrigada. E assim chegamos ao fim deste episódio. Gratidão por estares a ouvir-me. O podcast Lado B não seria o mesmo sem ti. Se gostaste deste episódio, partilha com outros terapeutas, amigos e familiares. Podes ainda deixar ideias ou sugestões de temas para novos episódios através do e-mail geral@catarinabaptista.com. Vou adorar gravar para ti. Se estás no Spotify, podes seguir-me e, caso me ouças no Apple Podcast, classifica este episódio com 5 estrelas e deixa o teu comentário. Aproveita para viveres o teu lado B, o lado bom da vida. E nós voltamos a estar juntos na próxima sexta-feira.